Assim ao pé do ouvido, eu não sei como é que fala o seu nome, viu? Se é Halan ou Halan Carrara Garcia, da cidade de Poá, aqui na Grande São Paulo. Eu não sei se você sabia, Halan, eu sou cidadão de Poá, né? O vereador na época, o vereador Macaco Certo, né? Que entrou com um projeto de lei lá e a gente foi lá, foi uma festa. O Leporás também gostava muito lá de Poá, né? Junto com o Maneco, criaram um hospital, né? Uma entidade espírita impressionante na época. Mas o Halan, ele gostaria, se possível, que você comentasse a respeito do arco-íris. Se existe algum mistério por trás desse efeito lindo que a ciência não conhece. Acha que é mito, né? O que é bobagem, superstição, crendice. Na semana passada, uma amiga minha, diz ele, viu um arco-íris enorme na cidade de Caraguatatuba, onde mora. Disse-me que ele estava muito próximo da orla e tinha as cores muito vivas e que nunca vira um desses antes. Eu disse a ela que ia fazer a pergunta a você, que provavelmente você responderá pelo rádio. O nome dela é Maroli. É Maroli mesmo, né? E que está ouvindo o programa. Maroli e Halan. Vamos começar tentando alinhavar uma ideia melhor para você poder entender o que é o arco-íris do ponto de vista esotérico, né? Prana é a energia primordial, vamos chamar assim, incolor, né? Prana é algo que pode ser até visto, já comentei sobre isso aqui. Mas há um prana primordial e átomos de prana como se fossem clones ou tulcos do verdadeiro átomo de prana primordial, que é aquele átomo que gera o universo ao se partir, né? E gerando o ponto do Big Bang dos cientistas. É uma coisa que eu nunca comentei desse jeito aqui, né? Tulcos ou clones são pedaços de uma mesma coisa. Por exemplo, todos nós somos tulcos ou clones daquilo que a gente chama de Deus, né? Ele vai se partindo em pedacinhos. Goste ou não você da ideia, o estuprador, o feio, o carrapato, a pulga, o elefante, eu, você, o preto, o branco, o amarelo, nós todos somos irmãos, né? O átomo, né, que chamam de átomos, os elementos que na verdade são elementais, o que está no céu, o que está na terra, o que está para baixo, o que está para cima, o que está para o lado, tudo que é manifestado é tudo irmão, tudo sai de uma mesma matéria primordial, né? E prana tem um papel importantíssimo em tudo isso. Dizem os Vedas, escrituras antigas hindus, que um átomo de prana primordial se partiu sem perder sua essência em duas energias outras, uma chamada Forrat, verde, e outra chamada Kundalini, vermelha. Prana persiste em Forrat e Kundalini, como se fosse o Espírito Santo persistindo em Forrat e Kundalini, prana como energia primordial. Um positivo, Kundalini, e outro negativo, Forrat. Por que o negativo vem primeiro? Porque o negativo é gerador de outras coisas, né? Então o próprio segundo trono, né, nessa representação da cosmogênese dos Brahmanes, é interessante, porque primeiro é um ponto, né? Um ponto dentro de um círculo, indicando o número 1. O número 2, esse ponto se desloca para a direita e para a esquerda, criando Alfa e Ômega, ou Purusha e Prakriti, ou matéria e espírito, ou Forrat e Kundalini, pronto, né? Então um positivo, uma energia positiva e outra negativa, né? E o prana continua como Espírito Santo que vivifica essas duas energias, chamemos-las assim, mas que na verdade é uma espécie de DNA do Criador, onde está o mapa completo do seu desejo de criar. Prana, na verdade, é o que os gregos iniciados, sábios, né, chamavam de stoikeion, ou o átomo primordial, o número 1 do Pitágoras, da sua escola itálica só para esotéricos, porque tinha na escola itálica uma parte para os alunos de esoterismo e a outra parte muito maior, claro, para os alunos de filosofia. Pitágoras foi uma espécie de messias na Terra também. Só para você ter uma ideia, ele inventou o piano, né? Um gênio como Pitágoras é muito difícil, né?
Tanto que ele é homenageado até hoje, né, pela sua genialidade. Então, o número 1 que se faz 2, segundo Pitágoras, é em Forhat Kundalini, e o sustentam com sua força. Forhat Kundalini é que vão modelando espaço, tempo, forma, enfim, desde os elementais até o angelical, que no final das contas também é um conjunto de elementais que se reúne para formar um corpo, que a gente chama de corpo angelical, ou de anjo, ou de arcanjo, uns maiores que os outros, cada um com uma função, sei lá. Como a ideia de alma é primordial para compreendermos a vida, enfim, né? A diferenciação que começa pelas partículas subatômicas ou elementais, formam os chamados elementos químicos. Estes formam moléculas, né? Formando células, e assim a vida vai aparecendo nos 144 mil universos paralelos da tradição teosófica e que a gente menciona sempre aqui. Ora, Forhat Kundalini continua existindo, porque a vida é um constante construens et destruens, latino, como ensinava o professor Henrique Zé de Souza. O arco-íris nos mostra, primeiro, entrei no arco-íris, demorei para entrar por causa disso. O arco-íris nos mostra primeiro o verde de Forhat, depois o vermelho de Kundalini, né? Aí você fala, mas como é que aparece no arco-íris assim? Combinando estas cores, nós temos as 7 cores do arco-íris. Um clarividente que enxerga noutra dimensão, ele pode ver tudo vermelho e verde, e o trabalho dessas duas forças tingindo toda a natureza com as 7 cores do arco-íris, né? Essas forças inteligentes da natureza trabalhando incessantemente. A humanidade, ou melhor, a umidade do ar, forma uma lente aquosa e que nos permite enxergar isso. Então, o arco-íris, na verdade, é uma lente que nos revela o que está noutra dimensão de matéria. Portanto, quando se fala em Forhat Kundalini, que tem na coluna vertebral nossa, nós temos 3 condutos, né, como as escolas esotéricas ensinam, principalmente a eubiose. Você tem um conduto chamado Ida, outro chamado Pingala e uma no meio chamado Sushuma. Tudo que está no plano desde antes do plano no plano arquetipal, né, até a formação dos universos, está tudo no homem também. Então você tem Ida, você tem, digamos, Forhat circulando em Ida. Em Pingala você tem Kundalini circulando. E você tem no meio Prana circulando. Se entupir um desses canais invisíveis, né, e não circular essas energias, a pessoa simplesmente adoece e morre. E a medicina ainda não sabe absolutamente nada sobre isso, mas um dia vai saber. E o dia que ela souber, ela será a verdadeira religião do mundo. Para que mais, né? Prana, em seu aspecto grosseiro, pode ser visto num dia de mormaço, por exemplo, quando se olha para o ar sem procurar ver o ar. São umas coisinhas incolores que serpenteiam por todo lado e penetram em tudo que é matéria. E a gente fica pensando que é um problema na vista da gente, aquelas coisinhas mexendo, parecem umas minhoquinhas, né? Aquilo ali é prana. Se você disser que não tem equipamento nenhum que pode ver prana, mas, no entanto, aquela energia ali você vê, é porque a energia de prana é tão violentamente condensada que ela é enorme, é um poder extraordinário dentro de um átomo de prana, né? E não é o átomo primordial, hein? É tanta energia dentro daquele átomo de prana que está ali, que se a ciência descobrisse hoje uma maneira de rachar um átomo desse no meio, provavelmente você destruísse o universo inteiro. Com um átomo só, né? E, no entanto, o prana está aí. Se você prestar atenção, esquecendo que não é defeito na sua vista, aquelas coisinhas mexendo, aquelas minhoquinhas, e sim, você está vendo como se fosse um pacote de energia, né, dos quanta, daquele físico, né, que estudou isso aí, do Max Planck, né, a gente talvez entendesse melhor isso. Não dá para ver prana, mas dá para ver a energia em volta de prana, né, que seria enorme, como já disse e repetindo, né?
São essas coisinhas incolores que serpenteiam por todo lado e penetram em tudo que é matéria que você pode imaginar. Não há onde prana não penetre, em todas as dimensões. E o que está atrás do número 1, ou prana primordial, é o que a Helena Blavatsky chama de númeno, e não número, númeno, ou origem de tudo, ou o que chamamos de Deus manifestado, o Parabrahman, ou Parabrahma dos Brahmanes, certo? Será que deu para entender, não? Então tá tudo aí, nós é que não enxergamos. Dá para você ver Forhat Kundalini no arco-íris. Misturando as duas cores, verde e vermelho, você tem as 7 cores do arco-íris, né? O incolor é prana, né? Quando não existe fóton mostrando luz, né? O escuro é o negro, né? E o negro hoje em dia, a cor escura, né? Ela nada mais é, a ciência já descobriu isso, que é excesso de luz que escurece tudo. É como se você olhasse para o sol em pleno meio-dia, rapidamente, para não queimar a sua retina, e quando você abaixa os olhos, você não enxerga tudo escuro. Ou por outra, é tanto fóton, né, que vem na sua direção que você acaba não enxergando coisa nenhuma. Percebeu? A coisa até é muito simples.